Bolos à pronta entrega é sempre uma ótima opção de fácil venda. Então vamos aproveitar também uma das melhores épocas para se lucrar na confeitaria e vamos de bolos à pronta entrega para o Natal. Esses bolos ficam realmente a cara do Natal, pois eu vou compartilhar uma massa de red velvet super fofa e saborosa e a decoração para o Natal. Tenho certeza que será um sucesso, pois somente esse bolo vai decorar a sua mesa e a mesa do seu cliente. E para deixar essa receita melhor ainda, vamos com um recheio que faz muito sucesso. Então vamos de duplo ninho. E nesse vídeo eu deixo a minha precificação e muitas dicas de produção. Então, vem comigo! E para a massa do bolo, eu utilizo em torno de 7 a 8 ovos. Eu peso sempre os ovos e é sem a casca, e eles fazem muita diferença em uma receita, tá? Então, eu te sugiro pese sempre. E essa diferença vai dar pelo tamanho dos ovos. Coloco já a essência de baunilha neles, e ele também está em temperatura ambiente para assim a minha massa desenvolver melhor. Utilizei 315 gramas de açúcar refinado, já está peneirado. Vou colocar 2 pitadas de sal. E se você não puder pesar, aqui no canal já tem outros vídeos assim de bolos à pronta entrega, aonde eu trago em xícaras e colheradas. E vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 8 minutos. Mas a princípio eu vou misturar esses dois ingredientes, vou passar ali o batedor Globo mesmo na tigela para limpar bem. Aí sim eu começo o processo do batimento. Como falei, 8 minutos ou até dobrar de volume e você perceber a mudança. Vai ficar um creme bem branco e espumoso. Quando atingir esse ponto, aí sim eu venho com o restante dos ingredientes. E vou começar com os líquidos da receita, que são 210 ml de leite integral. Nele eu já coloco 8 gramas de vinagre, é o de álcool mesmo. Ele vai ajudar na pigmentação da massa, que é o principal, e talhar aqui meu leite para deixar mais fofinho. E uma dica para o seu leite talhar na hora é deixar ele morninho. Assim que você coloca o vinagre, ele já vai talhar. E se não talhar, não tem problema, tá? Continua a sua receita normalmente. Agora, eu venho com 8 gramas do corante super vermelho e eu peso dessa forma. E nesse dia, ele resolveu cair da colher, mas geralmente não cai da colher, tá, gente? E uma outra dica também, como vai pesando aos poucos o corante, ele é bem chatinho mesmo de pesar, eu vou erguendo a minha colher e voltando para a balança, assim o peso vai dando certinho. E esse peso do corante é muito importante, pois se você colocar demais, ele vai ficar vinho e de menos vai ficar rosa. O meu leite já talhou, só foi o tempo para eu pesar o corante. Agora, eu vou colocar o corante no leite. Vou colocar tudo, tá? Até mesmo aquele que caiu da colher. E nesse leite, eu vou colocar 50 gramas de óleo. Estou utilizando o óleo de girassol mesmo, pois é pouquíssima quantidade. E agora é só acrescentar esses líquidos com os ovos e o açúcar. E o primeiro processo é colocar a batedeira na potência 1 e ela vai continuar nessa potência até eu terminar a receita, pois eu não quero estragar a estrutura que eu ganhei do batimento. E também vou colocar os líquidos delicadamente, em ponto de fio. Se eu já coloco tudo de uma vez, também estrago a estrutura do batimento. E agora vamos para os secos da receita, que foram 335 gramas de farinha de trigo, já está peneirada e é sem fermento, pois eu vou acrescentar 8 gramas de chocolate em pó, estou utilizando 50% cacau, ele é para intensificar a cor do nosso bolo, e também eu venho com fermento químico.
que foram 18 gramas. E eu coloquei o chocolate em pó na colher para mostrar para vocês que não é muito. É claro, se você não puder pesar, pois uma receita em peso tem muito mais precisão, você vai conseguir fazer com mais facilidade, não vai errar, vai te ajudar na precificação. Mas se você não puder fazer desse processo, confere os outros vídeos aqui no canal. Agora é só colocar esses secos delicadamente com o restante dos ingredientes e lembrando que a minha batedeira continua na potência 1. Eu vou colocar os secos e misturar essa massa com a ajuda do fouet, sempre fazendo o movimento de baixo para cima, para eu também não estragar a estrutura da massa. E é sempre com delicadeza, carinho, tá, gente? Para não ativar o glúten da farinha de trigo. Depois eu venho com a espátula para eu pegar bem o fundo e continuando, tá, gente? Com delicadeza, porque essa massa, se eu não misturo totalmente, ela vai aparecer. E essa quantidade de massa eu vou distribuir em 4 formas. Essa é a retangular. Ela tem aproximadamente o tamanho da caixa do leite. A medida exata dela é 17,5 de comprimento, 6,5 de altura e 10 de largura. Coloco papel manteiga apenas no fundo para a massa crescer rente à minha forma e ficar melhor para o rechear. Depois eu vou distribuir em cada forma 320 gramas de massa. E se você quer aproveitar essa receita, mas não tem essas formas, não se preocupe. Aqui no canal tem um vídeo onde eu faço o bolo em uma forma inteira retangular e depois eu venho montando na caixa do leite. Essa é uma sugestão para você começar e depois investe nas formas. Porque a gente pode fazer a montagem dentro da caixa do leite e essas formas lembram bastante esse tamanho. Não pode assar, tá, gente? Mas a gente pode fazer a montagem dentro dela, que ajuda bastante. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Distribuindo a massa, eu vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu forno, ela assa por 35 minutos. Esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. Mas prestem bem atenção, pois massa de Red Velvet são 3 fatores importantes. O primeiro é o açúcar, se você colocar demais também vai modificar a cor, o corante e o tempo de forno. Se preocupe com esses fatores para o seu Red Velvet ficar com a cor perfeita. As minhas massas já assaram, aqui estão todas frias e eu fiz 3 vezes a receita da massa, ou seja, 12 bolos. E para o recheio, eu utilizei 4 caixas de leite condensado. Fiz também essa quantidade de recheio 2 vezes, porque ele sobe muito na panela. Eu vou mostrar para vocês. Depois, eu venho com 300 gramas de leite ninho. E junto dele, eu já coloco 2 colheres de sopa do meu pozinho mágico, que é o pó de sorvete no sabor leitinho. Se você não utilizar o leitinho, é opcional, você aumenta a quantidade de leite ninho da receita. É esse querido aqui, gente, sempre tem dúvidas sobre ele. Eu falo que é meu pozinho mágico, pois ele intensifica o sabor de leite ninho sem eu precisar utilizar tanto. E eu utilizo também outros sabores. Em outros preparos, é claro, né? Do leite ninho, eu só utilizo o leitinho mesmo. Colocando esses ingredientes secos do recheio, é só misturar muito bem pra gente evitar os gruminhos. Feito isso, eu venho com 8 caixas de creme de leite. Na descrição, eu vou deixar toda a receita em peso. Misturo muito bem para eu vir com 400 ml de leite integral. Ele é para mais cremosidade na receita. E se vocês observarem, eu também não utilizei espessante, pois o leite ninho, ele é autossecante. Ele vai espessar bem essa receita. E por último, eu venho com 3 colheres de sopa de margarina, utilizo sempre sem sal. Misturo bem todos os ingredientes e levo para fogo médio. Essa quantidade de recheio eu faço aqui na minha panela em 40 minutos. 40 minutos no cozimento. Depois eu desligo a minha panela e deixo ela mexendo mais 5 minutos com o fogo desligado. Pois assim eu consigo aproveitar o próprio calor da panela e já vou resfriando também o recheio.
E como eu falei, para esses 12 bolos eu fiz 2 vezes essa quantidade de recheio, mas tive que dividir porque olha como sobe muito na panela. E o meu recheio já deu o ponto que precisa, percebam como reduziu, as bolhas estão maiores e ele não vai cair grosso da minha espátula nesse momento. Vai cair a princípio um pouco mais fino, depois vai caindo em pequenos bloquinhos. Esse é o momento que eu desligo o fogo e deixo mais 5 minutos. Depois, a minha espátula vai passando e fazendo marcações. Esse é o ponto ideal, porque recheio de leite ninho engana muito, tá, gente? E é o recheio um dos, né, recheio que chega no ponto mais rápido. Agora é só transferir para um outro recipiente e eu vou mostrar como eu faço com a panela mexedora. Eu utilizo o fundo de uma panela alta, percebam que ela tá até amassada, né? Depois eu venho com a panela montada mesmo, tá, gente? E vou transferir para o outro recipiente. Depois que eu colocar uma grande quantidade, eu vou ligar levemente a minha panela para a própria espátula raspar e depois eu venho puxando com a espátula. Por que eu faço esse processo? Porque, gente, eu não vou lavar minha panela para eu vir com mais recheio. Antes eu lavava, tá? Aí eu peguei a dica da Tati, quando aperta, né, a produção, a gente sempre pega as dicas. Eu peguei a dica da Tati de não lavar e, gente, não faz diferença nenhuma, a gente só economiza tempo. É a Tati Doces, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E ó, ali eu já tava ligando a espátula da minha panela, percebam que ela vai passando e retirando o excesso de recheio. Nesse dia eu fiz 5 vezes recheio de ninho, tá, gente? Para esses bolos foram 2 remessas, depois eu fiz mais recheios para outras produções, principalmente os bolos de fatias, que não pode faltar no restaurante, né? Então, eu já aproveito outras produções e vou fazendo aqui na panela. E essa panela aqui, gente, tá vendo que ela me dá suporte para eu segurar a panela, pois a panela com o motor é bem pesada. E depois, o que que eu faço, né? Pois eu não desmontei o motor, ainda fica um pouco de recheio aqui na panela, que não altera em nada. Já vou falar para vocês o que que eu faço, mas primeiro, para finalizar esse recheio, eu coloco o plástico em contato, processo tradicional de sempre, e vou deixar esfriar totalmente para utilizar. E como a minha panela já está montada e eu não vou desmontar para fazer mais recheios, eu misturo todo o recheio em um outro refratário grande. Agora eu coloco na panela, nem preciso desmontar, tirar motor, nada. E esse processo eu vou fazendo várias vezes. E quando na produção tem recheio de chocolate, eu sempre deixo ele por último, pois assim eu consigo fazer todos os recheios brancos para depois vir com o de chocolate. A única coisa que eu preciso mudar, tá? Quando eu faço recheio de coco, aí eu tenho que deixar ele por último e aí eu não faço recheio de chocolate, né, gente? Porque tem pessoas que nem podem comer coco ralado, então eu não faço, eu deixo ele sempre por último e aí eu não misturo aqui nos recheios da panela. Mas tirando isso, gente, olha, dá para aproveitar várias vezes a panela, aproveita tempo também na produção. E é só colocar o recheio no processo que eu já mostrei para vocês, sem segredos nenhum. E para o desenforme do bolo, eu venho com a minha espátula, mas pode ser uma faca sem serra. Vou passar por todas as formas e eu sempre faço por etapas, tá, gente? Primeiro eu vou desenformar, depois eu vou cortar todas, vou ajeitar tudo dentro da minha forma, pois aqui é bolos à pronta entrega, então eu fiz uma produção. Assim, agiliza muito a produção. Se for fazer um por um, gasta mais tempo. E vocês viram que eu tirei o topinho açucarado, que fica mais marronzinho, e olha a cor linda que fica dessa massa. Como eu falei, eu vou tirar de todos esse topinho açucarado. Vou cortar a massa em 2 vezes para eu ter 3 partes de massa. E vocês sempre me perguntam, qual é o número do nivelador? É o número 3, tá, gente? Não sei se dá certo em todos, não sei se tem diferença, mas aqui eu vou cortar no número 3.
E com o recheio totalmente frio, aqui eu tenho os dois que eu falei pra vocês e um estava na geladeira. O mais branquinho estava na geladeira porque eu queria mostrar o ponto que ele fica pra vocês. Ó, fica bem firme mesmo. E o outro que ficou mais escuro no vídeo, o que que eu vou fazer? Vou colocar chantilly. Assim, ele fica também mais clarinho. E vocês viram como fica bem firme o ponto do recheio de leite ninho? E para fazer esse processo, eu peguei 1,6 kg do recheio de leite ninho e vou colocar 400 ml de chantilly batido no ponto firme. Se você não sabe qual é esse ponto firme, é aquele que faz o buraco no meio do batimento. Essa quantidade dá para eu rechear 8 bolos, fazendo apenas uma camada. Então, depois eu fiz a metade dessa quantidade para eu conseguir fazer os 12 bolos. E aqui está o chantilly bem firme, tá? E é o chantilly Gran Finale, porque eu gosto muito do gosto dele. Se você não conseguir ele, a segunda opção é o Norcal. E, gente, o chantilly Gran Finale, ele é tão gostoso que a gente que trabalha com bolos há muito tempo, a gente não consegue comer muitas coisas, né? Mas ele é tão gostoso que dá pra comer ele puro mesmo, com frutas, de tão bom que é o sabor dele. E eu fui colocando o chantilly aos poucos até chegar nesse ponto, e eu faço esse processo para o meu bolo ter duas texturas do recheio de leite ninho. Por isso que é duplo ninho. E a montagem, eu vou fazer tudo em cima da balança. Eu começo pela parte a qual eu retiro o papel manteiga, vou umedecer essa primeira camada com 50 gramas de calda, a calda de sempre água e leite condensado. Vou começar pelo recheio, o qual eu coloquei o chantilly, pois ele é mais leve, e nessa camada eu vou colocar 230 gramas dele. Deixei bem distribuído para eu vir com a próxima camada de massa. E nessa, eu vou colocar 45 gramas de calda, bem distribuída. E, gente, reparem que cor linda que fica essa massa. Agora, eu venho com 250 gramas do recheio, o qual eu não coloquei chantilly. É mais quantidade aqui, pois o recheio, o qual tem chantilly, ele ocupa mais volume e pesa menos. E esse recheio é o último da montagem, pois ele tem mais estrutura, então vai ajudar a estruturar mais a montagem. Deixo bem distribuído para depois eu vir com a última camada de massa, e essa eu também vou molhar com 45 gramas de calda. Agora é só deixar esse bolo bem fechado e levar para a geladeira no mínimo 3 horas ou de um dia para o outro. Eu deixo sempre de um dia para o outro, só se eu não tiver tempo mesmo. E para a montagem dos bolos, eu vou utilizar esse isopor. Eu compro aqui como prancha, eu corto ele até dar o encaixe na embalagem. Esse isopor é totalmente opcional. Mas com ele, eu agilizo a minha produção, economizo no chantilly e consigo caprichar mais na decoração final. E a embalagem que eu vou utilizar é a GA20 da Galvanotech. E eu vou cortando o isopor e encaixando. Se não tá bom, eu corto mais, tá? Mas se você não quiser trabalhar nem com um, nem com outro, também tem a opção da bandeja B3. Vou trazer também aqui nesse vídeo para vocês. Só que o custo sai mais alto, né, gente? Pois se utilizar ela, tem que comprar a caixa de papelão. E só para vocês entenderem a diferença, se eu utilizar a bandeja B3 e a caixa, porque eu não vou entregar meu bolo sem estar embrulhado, né? Sai para mim a bandeja e a caixa por quase R$10. Agora, se eu utilizo essa embalagem de plástico e o disquinho de isopor, a embalagem de plástico sai por R$1,10 e o disco de isopor por 25 centavos. Gente, olha a diferença, né? E se você não quiser utilizar o disco de isopor, você consegue fazer direto na embalagem. Aqui no canal já tem vídeo, só é um pouco mais difícil. E olha a lindeza que ficam esses bolos. Já tava mostrando porque eu não parti para mostrar para vocês. Sempre que eu faço bolo assim, a pronta entrega, eu vendo tudo. E a decoração, como eu já mostrei várias vezes aqui no canal, então vou passar bem resumida, tá, gente? Vou cobrir todo o meu bolo com chantilly, já tem vídeo aqui no canal, eu hidrato só com um pouco de leite condensado, ele fica perfeito, principalmente para os bolos de vitrine, não racha.
Isso faz com que eu também consiga antecipar vários processos. O link eu vou deixar aqui na descrição. Cubro o bolo, deixo bem quadradinho, utilizo essa espátula de plástico para depois eu vir fazendo os trabalhinhos com o bico. Bico folha, numeração 113. Vou fazer esses trabalhos por toda a lateral do bolo e caprichando. Se sobra ali na lateral, eu retiro um pouco com a espátula, pois esse bolo é para pronta entrega, mas a gente tem que deixar bem bonito, né? Pois é para o Natal. Então, muitas pessoas irão utilizar essa referência para decorar a mesa de Natal. E esse bico é ótimo, pois a gente economiza chantilly e consegue fazer um trabalho bonito. O único segredo é o ponto correto do chantilly e quando você for passando, deixa o bico fazer o trabalho dele mesmo. Se você vem muito rápido, ele não faz o trabalho. Depois, retiro o excesso do topo para eu vir com a decoração final. Para fazer uns detalhes, eu peguei o pó de decoração dourado com um pouquinho de álcool de cereal, deixo uma pastinha e aqui, gente, cada bolo vai ter uma finalização diferente, tá? Não tem como a gente fazer a mesma decoração utilizando esse movimento. Aí, eu pego um pouco dele com o pincel, vou colocando no topo e nas laterais do bolo. Depois eu faço um trabalhinho bem simples em volta do bolo, não pode ser com um bico muito alto aqui para essa embalagem, tá? Sempre tem que ser um bico pequeno e esse é o pitanga aberto. E eu fiz uma massa de bolo apenas para eu utilizar na decoração e deu para eu utilizar exatamente em 12 bolos. Como eu fiz? Eu peguei a receita da massa, dividi em 4 e fiz apenas um bolo para eu esfarelar e utilizar na decoração. Aí, aqui eu vou deixar várias sugestões. A primeira eu coloquei massa de bolo apenas em um lado do bolo, a outra eu coloquei nos dois lados e venho colocando no rodapé do bolo. Gente, ficou muito lindo essa decoração. Ficou muito a cara do Natal. Depois, eu peguei o granulê branco, utilizei 2 tipos aqui de granulado. A única coisa é que precisa ser o branco. E coloquei o pó de decoração, é o mesmo que eu fiz a pastinha com álcool de cereal para espirrar no bolo. Nesse caso, é só o granulado e o pó de decoração. Coloquei um saquinho, mexi bem, ali dá até pra ver o saquinho. Depois, eu vim colocando na lateral do bolo. E para dar um charme a mais, eu peguei a cereja com talo e passei no glitter dourado também. Mas, gente, não era essa a minha intenção, eu vou contar bem a verdade para vocês. Aqui, eu queria colocar o glitter verde, porque ia dar todo o contraste realmente do Natal. Só que na hora eu não achei o glitter verde, eu fui achar depois que eu tinha feito tudo. Aí foi com esse mesmo, mas eu consegui fazer um para deixar de referência para vocês, eu vou deixar no final. Tentei também fazer com outros, mas não ficou tão bonito. E depois, para colocar na embalagem, é bem simples. Eu pego embaixo e coloco de uma vez só na embalagem, tá, gente? Sem segredos nenhum. E a massa do bolo saiu um pouquinho do lugar, depois eu fui ajeitando. E só foi esse, tá, gente, que eu mostrei pra vocês que saiu do lugar. Porque é bem facinho de colocar na embalagem. E sobre a precificação, como eu já tenho outros vídeos aqui no canal desse bolo e recente, a precificação ficou todinha neles. Mas eu vendi esse bolo por R$70. Aqui a cereja eu passei no pó de decoração e não no glitter, ficou dessa forma. Mas o mais bonito mesmo é esse, gente, que eu fiz também na bandeja B3. E olha como ficou bem bonito com o glitter verde. E esses bolos pesaram exatos 1,50 kg. Então, é uma ótima opção para você vender aí no fim de ano. E esses bolos, gente, vende muito. E o melhor também é que a gente não precisa pegar encomenda, a gente pode trabalhar a pronta entrega. E uma outra opção é você congelar etapas. Você pode congelar a massa, o recheio, depois vir só fazendo a montagem conforme os pedidos. Eu vou trazer um vídeo de congelamento, como eu me organizo nessas etapas, pois sempre tem dúvidas. E se você tem também dúvidas, deixa aqui nos comentários. Eu sempre tento responder nos vídeos. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, compartilhe para mais pessoas e também deixa aqui o seu comentário para mim. E se você fizer essa receita ou qualquer outra aqui do canal, compartilhe esse momento comigo lá no Instagram.